Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast do Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, tenho o maior prazer de estar aqui com você. Esse podcast que tem um propósito de também trazer informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E, gente, hoje eu quero falar sobre movimentos e inspiração. Movimento que inspira, movimento que transforma. E claro, eu tô com duas convidadas especiais. Eu estou aqui com Fernanda Groba e Patrícia Valente, que são mulheres que trabalham com comunicação e trabalham também inspirando outras pessoas a se transformarem. Meninas, seja bem-vindo ao podcast Vida e Equilíbrio. Ai, muito obrigada. Uma alegria grande estar aqui com você, Andréa. Gratidão pelo convite. Fernanda, gente, é mentora, também palestrante e você é CEO, né? Do Mulheres que Inspiram, tá aí sempre inspirando outras mulheres a estar escrevendo a sua história, né? Me fala um pouco, Fernanda, se apresente, por favor. Isso mesmo, eu sou mentora de mulheres, mentora de mentalidade. Inicialmente eu sou filha de Deus, né? Somos, né? Eu gosto de começar falando que eu sou filha de Deus, porque eu acredito que existe realmente uma força maior, que a gente pode chamar de Deus, de Criador, de Universo, que nos conduz na nossa trajetória para inspirar e transformar outras vidas e fazer a diferença nesse mundo, porque a gente não veio aqui por acaso, a gente veio aqui com propósito. Com certeza. Então a ideia é justamente fazer esse propósito acontecer. Né? Então, sou casada, mãe do Theo, de 6 anos. Ih, o meu também tem Theo, hein? Ai, que delícia. Pois é, e assim, sou da sua área, né? Sou formada em comunicação, tecnicamente falando, sou publicitária, tenho pós-graduação na área. Hoje, eu estou CEO da editora Mulheres que Inspiram. Sou mentora de mentalidade, então também tenho minhas mentorias específicas para mulheres. E faço parte de todo esse movimento, né? Trabalho também com palestras, eventos. Vamos ter em breve agora um também. Logo mais a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. Maravilha. Já vi, então, que é incrível essa mulher, né? Plural. E Patrícia Valente também, né? Olá. Patrícia, bem-vinda também, tá? É um prazer. Eu quero que você se apresente. Mas antes, gente, Patrícia é especialista em felicidade, palestrante e trainer de influência estratégica. Interessante. Isso. Vai explicar mais aí pra gente o que era essa influência estratégica. Isso. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada. Adoro falar sobre essas pautas e sobre pessoas. Então, eu sou Patrícia Valente, uma mulher de 56 anos, tenho 3 filhos, 4 netos. Já, Patrícia? Já. Olha. Meu neto mais velho faz 12 anos amanhã. Tenho 3 menores, uma menininha e os outros 3 são meninos. Casada com o amor da minha vida, estou com ele há 39 anos. Que maravilha! Só. E há alguns anos eu fiz o que eu chamo de progressão de carreira. Eu sempre trabalhei na área de liderança e gestão e área comercial. Há alguns anos eu fiz uma progressão, porque quando a gente faz 40 anos tem uma fase de movimento, né? De ruptura com algumas coisas, e no meu caso, que comecei a vida como mãe, profissional, muito cedo, com 40 anos eu deixei de ter, eu falei sobre isso, escrevi sobre isso ontem, eu deixei de ter um pouco a necessidade de performar e cuidar, e só para mim e para as minhas realizações. Eu comecei um processo de inquietação em relação ao meu entorno. Eu sempre gostei de pessoas. Então, sempre gostei desses movimentos e de arrastar gente. E aí eu brinco muito com o Nando que eu sou invasiva. Quando eu começo, eu não paro, um trator. E aí comecei um processo, uma jornada de desenvolvimento pessoal. Buscas pessoais mesmo. Com você primeiro? Comigo. Eu queria a gente sempre começa assim, né? Sim. Não tem como falar de transformação de vida se a gente não começa, né? Não, pela gente. Não fica sustentável. Exatamente. Né? Você não leva ninguém a um lugar onde você nunca esteve. Exatamente. Então, você precisa primeiro desse movimento. E aí eu comecei o processo de desenvolvimento de inteligência emocional, comecei algumas certificações, alguns cursos, PNL, aí caiu no meu colo, que foi um presente porque não existe acaso. A formação, uma certificação em ciência da felicidade, que funcionou como a cola desse mosaico todo, sabe? Sim, sim. Todas as outras formações que eu fiz passaram a ter mais sentido a partir de ciência da felicidade. E essa busca ficou mais potente e tangível. Eu encontrei meio que uma lógica quando eu escrevi o capítulo do livro de Nanda. Porque Nanda tem uma sequência, né, de livros de mulheres,
E aí, quando ela me convidou para escrever, eu vou falar sobre o quê, gente? Eu não tenho nada para contar. A gente acha. A gente acha. E aí eu escrevi sobre a minha trajetória profissional. E aí, depois de escrever da minha trajetória profissional, eu falei, o texto estava cirúrgico, tranquilo, estava cumprindo o papel dele. E aí, acho que 2 dias antes, eu olhei para aquele texto e falei, pô, não é nada disso. E aí, fui falar de mim por dentro, e não por fora. Que é essa trajetória tranquila e ok. E digo a Nanda que ela é, de certa forma, responsável pelos movimentos atuais, porque foi a partir dessa escrita que várias coisas fizeram sentido. Com certeza, isso é um ponto fundamental, e é exatamente isso que eu quero aqui, né, voltar aqui para a querida Fernanda, e como você trouxe, né? As verdadeiras, realmente, transformações, ela começa com a gente. Sempre. Né? Sempre através da gente. E a partir das nossas dores, a partir das nossas frustrações, resiliência, aí contar a nossa história, né? Ver o valor delas, é que a gente consegue descobrir como a gente pode tocar outras vidas, inspirar outras pessoas, Exato, né? isso. E através disso vem muita coisa, porque vem a nossa coragem, vem a nossa percepção de quanto a gente realmente foi resiliente, né? Conseguiu Sim. superar, né? E daí se motiva para poder também inspirar outras pessoas. E é mais ou menos o seu trabalho, né, Fernanda? Fala aí um pouquinho de o que é exatamente o inspirar, né? Mulheres com propósito, né? Inspirar outras mulheres para poder as pessoas entenderem a sua jornada. Falo, sim. É justamente isso que você falou. Quando a gente decide contar a nossa história, a gente está entregando um legado para o mundo. E é um legado que é eternizado. Então, é algo assim que não tem preço, né? Porque é algo que ninguém vai tirar de você. Então, eu decidi contar a minha história. Eu estou abrindo mão do meu ego, das minhas vulnerabilidades. Eu decidi me expor. Se despir, praticamente. Né? Isso, me despir, né? Pelo outro, mas também por mim, porque quando a gente conta, só abrindo parênteses, a nossa história, a gente às vezes acha que a gente está fazendo um favor só para o outro, né? De inspirar alguém, mas na verdade a gente está se curando. É uma ferramenta de cura total, né? De autoconhecimento. Patrícia até, inclusive, já falou isso aqui. Então, contar a sua história é um ato muito nobre. Eu costumo falar que é algo muito nobre, né? A mulher ter coragem de se permitir deixar esse legado e se permitir contar a sua história para outras pessoas, porque ela está também inspirando vidas, mas também está se curando, porque ela está colocando para fora aquilo que está dentro dela e que às vezes ela nem sabia, como aconteceu com Paty, né? Mas quando você escreve, você começa a fichas caírem, entender um pouco da sua história, porque quando na nossa vida tão intensa, tão corrida, me fala, que a gente para pensar sobre isso? Praticamente acho que nunca, né? Porque é trabalho, é filho, é escola, é compromisso, são negócios. Então, decidi contar minha história em um livro. Então, eu vou parar para pensar na minha história. Nossa, estou pensando na minha história. Fichas não é que a minha história demais, mais exatamente, mais inspiradora do que eu esperava. Não é que eu realmente tenho uma trajetória de superação e conquistas que eu não tinha percebido, então eu tenho um valor. Então, quando eu percebo isso, Andréia, o que acontece? Eu gero um movimento de transformação de energia também, porque tudo é energia, nós estamos em um campo só, né, eletromagnético. Então, a partir do momento que eu entrego, eu também recebo. Sim. É algo fantástico. Não, e quando você está contando ali a sua história, uma outra pessoa, seja mulher ou não, que esteja lendo, ela, de certa forma, ela também é, vamos dizer assim, contaminada no positivo com a sua história. Então, ela pode, muitas vezes, se ver ali, né? Porque às vezes tem histórias Sim. que você também passou parecida. Ou muitas vezes ela achar que o dela era uma dor muito grande e ver, nossa, como a dor dessa menina foi muito maior e como ela superou. Então você está motivando aquela pessoa a falar, olha, saia desse lugar. Porque eu já estive aí, você também pode. Exatamente. Então, você escrever a sua história é o quê? É você se colocar, né? Se permitir, porque tudo é uma questão de permissão, primeiramente. Né? Então, você se permitir ser protagonista da sua história. É você decidir, né? Sair do seu papel de coadjuvante, que às vezes a rotina nos coloca em papel de coadjuvante, no automático. No automático. Né, No automático, total. E se permitir ser realmente a protagonista da sua história, literalmente falando em todos os aspectos. E quando isso acontece, olha só que fantástico. Você gera um movimento de cura no mundo, porque isso muda famílias, isso muda, né, pessoas e isso muda gerações. Verdade. Inclusive, eu trouxe para você aqui, ó, nosso lançamento mais recente, Mulheres com Propósito, viu, André? Ó, gente, aqui, ó, Mulheres com Propósito, ó. 4ª edição,
Muito bacana, olha, parabéns, viu? Realmente é um trabalho incrível. Obrigada. Trazer outras histórias, né, para poder realmente motivar outras pessoas, né? Eu já soube, Patrícia, que você já esteve aqui também nesse livro. Conta aí, foi o primeiro, na né? primeira edição. Você acabou de falar que realmente foi em e é 2022. muito legal que você trouxe a sua fala, que você disse foi ao escrever que você se deu conta, né? Na verdade, às vezes até de você mesma, que você acha, até de certa forma, a gente se olha até um certo patamar, né? Ver até um certo limite, mas depois quando você coloca no papel e você se ler, você fala, gente, realmente é muito bom isso. A linha de divisão, primeiro eu quero dizer o seguinte, não é só você deixar um legado, eu acho que é uma responsabilidade. Também. A escrita. E eu vou te dizer por quê. Nós somos, aqui nessa mesa, mulheres privilegiadas. Nós somos privilegiadas. Com certeza. E não dá para negar isso. Sim. Ah, não, já passei tanta dificuldade, passou. Ah, mas só eu sei da minha vida, passou. O patamar é de privilégio. Então, quando você reconhece esse privilégio e você conta a sua história, você acende uma luz de representatividade. E nós, como mulheres, nós fomos silenciadas durante séculos. Então, quando a gente, como mulheres privilegiadas, quando a gente consegue romper essa bolha, a gente tem que se posicionar com a responsabilidade de quem tem o papel de chegou aqui abrir espaço para trazer mais. Com certeza, maravilhoso isso que você trouxe. Então, quando a gente escreve, que vira um ponto de luz, de possibilidade de virar representatividade, você está inspirando, você está trazendo. Então, toda mulher que tem a possibilidade, que está fora dessa bolha do silenciamento, eu diria que tem a obrigação de assumir a responsabilidade desse protagonismo, de escrever, de acender esse interruptor de representatividade, sabe? Maravilha. Então, isso eu acho que é uma reflexão. Uma assim. reflexão. E a gente se colocar nesse papel, né, de comunicadora, vamos chamar assim, de influencer, isso também nos fortalece muito. Porque muitas vezes a vida ela não é um caminho né, linear. Não é. A gente tem os nossos altos e baixos, por mais forte que hoje estamos, né? Porque por mais que a gente já passou por histórias. Então, quando a gente tem vê que a gente tocou outras vidas, gente. Eu vejo por mim, né? Nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, eu fico impressionada como eu fico mais motivada. E aí eu digo, gente, eu não posso parar. A gente escuta feedbacks que você, quando escuta, faz assim, putz, mas eu só fiz isso, mas eu só disse isso. Quando eu parei para escrever, e vim entender alguns mecanismos, eu tinha muita consciência e clareza do meu papel enquanto gestora e líder, mas não como elemento de inspiração. Olha só. Foi é como se você estivesse entregando algo ali, né? Sei lá, tipo, obrigatório, meio de apenas... Uma receita de bolo. Isso. E aí mudou. A percepção mudou. Lembra quando eu falo Você sempre, colocou quando eu tô alma, dando né? aula? É isso, é diferente. Lembra quando eu falo, quando eu estou dando treinamento, que a gente precisa começar... a gente precisa do autoconhecimento para poder gerar autodesenvolvimento, não sei o que e tal. Eu falo que a gente precisa de um degrauzinho antes, que é a autopercepção honesta. Gostei. A autopercepção honesta. A autopercepção honesta faz com que a gente busque o autoconhecimento que vai reverberar no autodesenvolvimento no lugar certo. Exatamente. E outra coisa, isso traz a palavra que é fundamental, que é coerência, mas você também saber a realidade. Não é esconder, né? Exatamente. Tá tudo bem se você ver o que você não gostou. Eu sempre falo isso, tá tudo bem. Mas e só a gente vendo, precisa, né, para corrigir. Exatamente. E é vendo esse lugar que nos fere, ou que a gente acha feio, ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente, de fato, a gente tem atitude, a gente melhora. E, através disso, também se torna força. Exatamente. Né? E acredito que isso deva acontecer muito, né, Fernanda, nas histórias das mulheres que você acompanha, exatamente, né? Exatamente. Nós todos somos sombras e luz, né? Então, tem a ver com essa fala que vocês trouxeram, né? De justamente reconhecer as nossas potencialidades, trazer elas para o livro, mas também reconhecer as nossas vulnerabilidades, trazê-las para o livro, para servir também de ponte de construção e de inspiração e transformação para outras pessoas. E eu gosto de falar, quando a gente fala do livro, né, no sentido do livro inspiracional, que é a especialidade da editora Mulheres que Inspiram, somos pioneiros, inclusive, no Nordeste, né, no segmento de coautoria feminina. Então,
é um movimento de abundância. Porque a gente fala de nós, coautoras, né, de nós escritoras, mas pense que a sua história, você não tem noção do que ela pode fazer na vida de uma mulher. A gente não tem noção de onde ela vai chegar. Os nossos livros hoje estão no mundo inteiro. E a gente não tem noção, porque são muitos depoimentos, mas tem pessoas que não enviam depoimentos, né? Obviamente. Então, Sim. que a gente nem sabe o que está acontecendo quando ela lê uma história. Eu digo isso porque lá no meu Instagram, no feed, logo na frente, onde tem ali a parte fixada, né? Tem um depoimento que eu fixei de uma leitora. Eu pedi autorização dela. Ela enviou, na verdade, para uma coautora, pedi autorização, ok, está lá no meu Instagram. Que é muito forte. Ela em prantos, a leitora. Ela em prantos, lendo um capítulo de um dos nossos livros, chorando, dizendo como ela estava sendo curada naquele momento. Ela chega, estava assim, bem eufórica, sim. né? E, nossa, muito obrigada por esse livro. Imagina. Muito forte. Então, assim, eu falei, meu Deus, nem eu Esperava tenho tanto. noção. Não, a gente não tem temos noção. noção Tem que ter da um particular grandiosidade. que tá do outro lado. Muito. E olha, e muitas Né? vezes você está tocando pessoas que estão se sentindo sozinhas. Sim. Elas não têm apoio, né? Nem psicológico, emocional. Sim. Não tem ninguém para ouvir. Então, quando um livro chega, né? Ou uma mensagem, E não só um conversa, livro, né? uma O livro conversa conversa. chega. O livro Até conversa. uma gravação nossa. Sim. Ela é como se a gente se tornasse ali uma amiga, É. né? Alguém que está ali meio que próxima. Então a gente meio que tem uma certa. A gente entra na vida dessa pessoa, Entra. né? E Isso. aí, sim, ela pode ser tocada, como essa sua leitora falou. Isso. Né? Tão forte que ela vai, sim, se considerar sendo transformada. Exatamente. Porque ela talvez curada, nunca teve acesso a transformada. isso. Exatamente. Então, isso não tem preço. Não Né? tem E aí, preço, a gente é verdade. receber esses depoimentos para a gente é muito gratificante, porque mostra que estamos realmente cumprindo a missão, né? Que estamos no caminho certo. Propósito e missão são coisas diferentes que se complementam. Né? O propósito é você com você mesma, a missão é você com o mundo. Isso. Então, se eu recebo esse depoimento, significa que eu estou cumprindo, É. né? Humildemente, de alguma forma. Tá congruente. Tá Tá congruente. congruente. Eu e minhas coautoras, obviamente, maravilhosas, que acreditam também, né, nesse mesmo propósito de levar a sua história inspiracional para transformar outras vidas. Muito Então, bacana. maravilhoso. E Patrícia, você, né, fala mais um pouco sobre essa eficácia estratégica, como ela pode contribuir na nossa vida. Tá. Porque, né, a estratégica é para tudo. Na verdade, o tempo estratégia é pra inteiro tudo. a gente Isso. tem que saber, né, como desde quando acorda, as atitudes, as decisões, os relacionamentos, tudo vai ter impacto. E a gente tem que saber como se comportar, como Sim. comunicar, como agir. Então, fala um pouquinho aí para como é que é exatamente esse trabalho. Então, durante muitos anos, eu dei treinamento na área comercial. Tive equipe comercial, representação, outros negócios. A partir de um determinado momento, eu comecei a entender estratégia e habilidade de comunicação de outra forma. Notadamente no período da pandemia, quando estava tudo parado, Sim. ninguém fazia nada. Coincidência. E aí- Quando começou os livros também, Então, na pandemia. E aí, eu já fazia isso há muito tempo, tinha uma representação comercial, uma equipe comercial, essas coisas todas, na área de colchões terapêuticos. E aí, todo mundo parado, eu fazia parte do BNI, que é uma organização internacional de negócio, eu era presidente do BNI. E aí, de networking, né? E aí, muita gente, muitas pessoas do BNI, outras amigas minhas e amigos, amigas, você está fazendo o quê? Eu disse, estou trabalhando, mas está tudo fechado. Ok, mas eu, sei lá, eu tenho um produto para a saúde, então não estou fazendo nada. Todo mundo, quando começou a pandemia, achava que terminava em 2 meses, né? Daqui a 2, 3 meses volta tudo normal. Não voltou. Estou em casa, nas primeiras semanas você usa isso como um sabático, depois você começa a se movimentar. Eu comecei a ligar para os meus clientes. E ligar, tipo, tudo bem e tal, tá lembrado que no seu colchão tem uma pastilha que reforça a sua imunidade, não esquece isso. Como é que você está? Como é que está seu negócio? A maioria empresário e tal. E aí começou um movimento de interesse quando não se existia nem essa coisa de Zoom. Não existia uma chamada coletiva no WhatsApp. Era uma chamada individual. E as pessoas não queriam receber ninguém em casa. E aí eu comecei a apresentar os colchões em uma chamada de WhatsApp. E eu só ia na casa do cliente para viabilizar a entrega, em lugar de mandar a gente entregar, porque não queriam receber outras pessoas e tal. Eu sei que isso acabou, e eu sempre tive muita habilidade de estratégia. Então, isso acabou virando um negócio, tipo, eu estou com dificuldade, o que é que você acha? Qual é a sua dificuldade? Como é que você vendia? Como é que você fazia? Vamos desenhar uma nova forma.
de operar. E, em cima disso, trabalhar a comunicação estratégica. Eu fui mudando para desenvolvimento de habilidade de negociação. Até que isso foi crescendo e tomando outro corpo, e eu entendi uma brincadeira de um amigo meu essa semana, que o meu negócio, o que é que você precisa para desenvolver ou alavancar qualquer negócio? Fé. Fé de fluência estratégica. Fé de fluência estratégica. Porque fé sem ação não dá em nada. Não dá em nada. Né? No meu caso, eu dizer, não, sozinho não sei não. Fé sem obra é morta, né? Exatamente. Então, comecei esse processo, eu desenvolvi uma metodologia, eu escrevi um manual que eu vou publicar agora, e é uma metodologia lastreada em ciência da felicidade, com base na neurociência. Depois da minha formação em ciência da felicidade, eu fui estudar neurociência para entender melhor a arquitetura do comportamento humano, que já era uma coisa que me fascinava. E a forma de trabalhar é desenvolver a habilidade de negociação e de comunicação estratégica a partir da leitura do outro. Isso. Se você lê o perfil à sua frente, você sabe como ele pensa, age, reage, interage. E se você sabe como ele pensa, age, reage, interage, você tem como trabalhar e se antecipar na sua comunicação. E o entendimento, para mim, é incontestável de que negociação é para a vida. Se você restringir isso só à venda, você está perdendo excelentes oportunidades de negócio, de interações e de relações. É isso mesmo, bacana. Bem interessante porque, como você disse, né? Isso a gente usa na nossa rotina, não só na negociação, né? Para a empresa funciona muito bem. Sim. Sem dúvida, até porque você tem uma equipe, né? Você tem metas, você tem que dar resultado e necessita, mas na sua vida você também tem que dar resultado. E uma coisa assim, eu sempre trago essa questão de que você é a pessoa mais importante. Claro que nós, como mãe, né, colocamos os filhos e tal, mas nós temos que ter essa consciência, né, de que somos a figura importante. Que até para o meu filho ter uma boa educação, ter uma vida interessante, eu tenho que estar bem para proporcionar isso a ele. Sim. Então, precisamos olhar mais com carinho, né, olhar com esse olhar de cuidado no momento presente. Entende? De saber realmente ver o nosso comportamento, de entender se esse comportamento está nos levando a resultados que a gente busca, resultados positivos, né? Que são resultados que realmente... E se está congruente com nossos valores. Nanda trouxe um pouco de valor aqui, né? Também na fala dela. Então, assim, isso é muito importante. Então, cuidar da gente é uma urgência. A gente precisa até bater aqui. É uma urgência a gente cuidar da gente. Então, assim, como é que está seu olhar para você, né? Em todos os setores, né? Você se cuidar, você desde manhã, mentalidade consciente, bons pensamentos, atitudes que te levam à saúde, que te levam ao bem-estar, a forma de se comunicar, já estou falando com duas comunicadoras, né, aqui. Então, como eu me comunico com o mundo, como eu comunico comigo mesma. Então, tudo isso é muito importante. Isso é uma vida em equilíbrio. Isso é uma vida em equilíbrio, exatamente, Nanda. E para vocês, gente, vida e equilíbrio, vamos falar sobre esse movimento de vida e equilíbrio que tem tudo a ver com vocês também. Total. E aí, vocês acham que a vida realmente, a gente consegue ter uma vida em equilíbrio? Eu acho que tudo depende do que a pessoa entenda do que significa equilíbrio. Se equilíbrio, o que é a palavra equilíbrio? Equilíbrio para mim significa não ter desafios. Eu estou sempre no equilíbrio, no sentido de uma vida sem desafios, sem dificuldade. Eu pode até ter, mas vai ser fácil eu superar, porque eu tenho as ferramentas, né? Será que é isso? Né? Dessa forma, não. Mas se equilíbrio, se você entende que equilíbrio significa viver uma vida com valores alinhados com os seus, fazendo aquilo que precisa ser feito com você, com as outras pessoas ao seu redor, buscando servir, porque nós estamos aqui para servir, né? Servir ao outro, servir... Como é que eu vou servir ao outro se primeiro também eu não me servir? Então, aí entra o que você falou. Primeiro eu me sirvo, me autoconheço, eu me compreendo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me curo, para depois eu aceitar, perdoar e curar o outro através do ato do servir. Aí eu encontro uma vida em equilíbrio. Aí eu consigo me olhar de forma sistêmica, né? Cuidando de todos os pilares, como você trouxe aí também muito bem. Então, vida em equilíbrio é totalmente possível. Se eu entendo que o equilíbrio significa alinhar todos os pilares da minha vida, entendendo que eu vou ter desafios, mas que eles servirão de aprendizados. Muito bom, viu? É um desafio agora para você, viu, Patrícia? Não é? Então, eu tenho entendimento, eu tenho duas formas de entender a vida em equilíbrio. Primeiro, sacando que não existe prioridades. Prioridade precisa funcionar no singular.
para poder a gente sequenciar a vida de forma produtiva. Foco, né? Prioridade. Meus pais são minha prioridade, meu marido, meus netos, meus filhos, o meu trabalho, meus resultados, as minhas amizades, tudo é prioridade. Mas qual é a prioridade do momento e como é que eu posso sequenciar isso? E o entendimento, e o outro entendimento é a percepção clara e inequívoca que equilíbrio não é perfeição. Exatamente. Não é linearidade. Não é. As pessoas confundem, né? Confundem. Falar de vida em equilíbrio com uma vida perfeita. Não, não é sobre desafios. isso. A vida Você tem faz desafios. tanta Muito coisa, bom. como é que você faz para equilibrar tantos pratinhos? Escolhendo quais vão quebrar no dia. Exatamente. E vão quebrar alguns. Vão quebrar e tá tudo bem, né? E faz parte da jornada quebrar Quais os pratos. são- Exatamente, até porque você não é quais Deus, você não são- consegue ter não dá. tudo, né? 100% Quais o tempo são inteiro os equilibrado. que hoje não podem quebrar? Aí você vai Essa é para a questão da pergunta. prioridade. O que é que hoje precisa ser redondo para que amanhã comece a fluir depois da manhã e tal? A aceitação disso alivia um peso extraordinário. Pois é, porque também não adianta se cobrar demais para Não perfeição funciona, demais. você Isso é adoece. ruim. É ruim. Você adoece. Exato. Principalmente as Adoece. mulheres têm, né? Sim. Esse papel é muito da Isso. mulher, né? De querer sim. ser muito super mulher, de ser Mulher Maravilha, alta né? performance demais. Então, assim, realmente a gente tem que ter, né? Aquela dinâmica de resultado, de fazer, né? Para não ficar na sabotagem. Mas também tem que ter essa medida, porque até isso precisa de equilíbrio. Total. Porque não é nem tanto ao céu, nem tanto, né? Tem a terra. Então tem que ter o equilíbrio para saber. Tem dias que eu vou dar mais foco nessa área da minha vida que eu preciso. Exatamente. Hoje isso aqui é né? prioritário. Hoje eu Exatamente. preciso... Exatamente. É isso, é esse entendimento. A perfeição não vai acontecer. Não existe, exatamente. E quando a gente tem essa clareza, né, e a gente consegue manter essa vida exatamente como vocês trouxeram, aí a vida anda de uma forma mais fluida. Sim. E de certa forma eu tenho um tempo para poder observar os resultados. Porque pensa, uma pessoa que está agoniada, desequilibrada ou no automático, ela vai ter noção do que está acontecendo? Não vai, ela não consegue nem medir os resultados. Ela não vê. Quando vê, já tá uma bomba para explodir. Já tá uma saúde. Tá no burnout já ali gritando, Já tá, né? exatamente, o burnout já tá um monte de coisa acontecendo, um relacionamento indo pra ruína. O filho tendo certas atitudes. Então, gente, aí não consegue dar conta, de fato. Por quê? Porque tá o tempo inteiro no automático ou querendo dar conta de tudo o tempo inteiro. Não vai e não acontecer. é bem por aí. Não vai acontecer. O equilíbrio passa muito pela certeza de que as certezas são questionáveis, de que a perfeição não vai rolar e que se você fosse perfeito, não tinha nascido. Pois Exato. é. Estava lá, sendo mentor espiritual. Perfeita é só Deus. lá sendo mentor espiritual. Eu sou luz. Eu sou luz. Né? A gente busca, né? A gente né? busca. Mas a gente está no aprendizado. Com E no certeza. aprendizado a gente tem a troca. Às vezes eu vou sair com o É porque, Marcelo, assim, meu marido, você- ele faz, você quer ir para onde? Eu quero não resolver. Como é isso? Eu nem Como assim? Eu entendi. quero não resolver. Eu não Não, quero mas você quer ir pensar. para... Eu não quero pensar. Ah, eu quero que entendi. você Eu resolva. quero deixar- Resolva. Vamos. Eu não quero Hoje eu não quero resolver. gastar energia, não, eu não não quero quero resolver resolver tudo. né? De perguntar sempre, né? Você quer fazer Tem o quê? dias que você não Eu quer disse, tomar eu quero não decisão. resolver. Eu quero só... Dá para você me levar não sei aonde? Dá. Não quero ir de carro. Tá bom. Você quer que vá por onde? Eu quero só que você me leve. Não, o pior é quando leva, tem gente que reclama depois. Eu não... Mas como é marido, ele já tem obrigação de saber o que você 39, gosta, né? Tem 39 anos comigo. Então, a chance de errar é pouca. Não. É Já mínima. sabe tudo. Tem 39 anos comigo. Né, Paty? Que delícia. É sobre isso. É sobre Você isso. trouxe essa fala dela, eu me lembrei das carapuças, né? Que muitas vezes nós sim. vestimos. Vestimos isso, muito. né? Usamos as Muitas, máscaras, né, muitas, meninas? muitas, As máscaras para mostrarmos. As máscaras, eu acho que elas são Pra até importantes em representar, alguns na verdade. momentos. São importantes. Né, Paty? Você Mas aí é- depende, eu também concordo Né? com você. Faz uma Depende da análise situação, aqui. aí vem pra sua estratégia. Depende, Isso, né? aí é isso, a A estratégia, estratégia é você Patrícia. saber usar na onde Exatamente. ela deve ser usada. Exatamente. Porque tem Entender momentos quem que é a você pessoa, precisa. você tá ali. Porque às vezes você tá ali, me permite, porque eu fui aluna dela também, né? E a Ah, parceria olha. é forte, a parceria que é forte. Então, às vezes eu estou em negociação com uma pessoa, ou uma pessoa me procura para me fazer uma proposta, né? Enfim,
alguém do mercado, mas que é uma proposta indecente. Intercorosa. Indecente. Sim, aí se você não tiver um posicionamento Aí eu preciso e uma fala entender. Isso. né, Né? que a pessoa Quem mostra é que aquela você também tem pessoa? poder. Eu não posso ser Fernanda, que eu sou, com Patrícia, que eu sou com André, com essa certeza. pessoa. Então, É, vamos isso é usar uma verdade. máscarazinha Isso. ali, porque essa pessoa pede essa Que não máscara, significa né? também que não é Que você, não na significa verdade. que eu tô sendo só falsa você e tá nem se hipócrita. é. Exatamente, eu tô me posicionando da forma como aquela pessoa está pedindo. Obrigado, de nada. É um processo de blindagem. De blindagem. Porque a gente tem a obrigação, a humana no sentido da essência e não do conceito substantivo da palavra, a gente tem a obrigação humana de ser gentil, educado, acolhedor, tratar todo mundo bem, dar uma resposta a todo mundo, receber todo mundo, tá tudo certo. Mas na mesa com você, você escolhe. Não é para todo mundo. Qual é o ativo mais caro que a gente tem na vida? O tempo. Com certeza. Porque não há nenhuma cifra que você tenha na conta. Você disse que tem um filho. Só tem um? Eu tenho Ele tem que idade? 14. Você lembra exatamente do momento em que ele nasceu, da hora que você cruzou o olhar com ele a primeira vez. Com certeza. Pois bem, não há uma cifra na sua conta bancária, nem euro, nem dólar, nem nada, que lhe faça voltar a esse momento. Você tem a memória e você sabe o que você sentiu, mas você não vive esse momento novamente, porque o tempo ele passa. Então não tem nada mais caro do que isso. E a percepção de quanto vale o tempo da gente nos dá clareza e da finitude, nos dá clareza, nos dá uma nitidez absurda em cima de onde a gente deve empregar o tempo da gente. Exatamente. E esse tempo ponto bem valioso, importante. É o nosso entorno, é a nossa mesa. Exatamente. Olha, tempo, foco, né, que vocês Total. trouxeram aí, é exatamente que assim, isso faz parte justamente de quando a gente tem consciência de quem é e tá trabalhando essa transformação de vida, que é a nossa vida, e a gente tem que incluir isso. Que são as prioridades, né? Onde eu vou colocar meu tempo? Exatamente. Então, isso é muito importante que você trouxe. É. E com isso, você consegue até conseguir realmente chegar nas suas metas, né? Porque não tem Exato. como você chegar em metas e sonhos, objetivos, se você não tiver essa administração, né? Desse tempo e desse tempo de valor, vamos chamar assim, É né? tempo de valor. tempo de É valor administração. Eu brinco muito dizendo que não existe gerenciamento de tempo. Porque a gente não senta na mesa e diz, olha, tempo, essa semana eu vou precisar que você passe um pouco mais devagar. Não dá. Senão ele só senta à mesa com você para lhe dizer, olha, eu estou passando. Nem para tomar um café, o que né? você fizer, eu vou lhe devolver em dobro. Se você me Exatamente. investir positivamente, você vai ter os melhores dividendos. Se você me deixar passar à toa, paciência, foi uma escolha sua. Então, o tempo ele é inexorável. E a gente precisa respeitar ele. Porque ele está Exatamente. muito O que acima. a gente está fazendo com o O nosso que, tempo? eu estou fazendo com o meu Exato. tempo? Com certeza é uma pergunta, assim, fundamental. Para viver poder a uma gente vida em avançar, equilíbrio, pra volta viver pro uma vida equilíbrio de em novo. equilíbrio, Volta pra para viver uma ser um vida- ser humano que você gosta Entende? de ser. Para Que é gerar legal. inspiração, para ter Exatamente. equilíbrio, para entender. Felicidade é treino, é uma habilidade, como tal, a gente treina. E para você desenvolver esse processo de treino de felicidade a partir do entendimento do que a neurociência lhe entrega, da arquitetura do comportamento humano, são muitos recortes que lhe conduzem à necessidade de pensar estrategicamente sobre a sua existência, sobre a sua jornada, sobre o que você quer fazer, construir, deixar, sobre a quem você quer se somar. E entender que a gente nunca vai ser exatamente como a gente gostaria de ser, mas o nosso discurso precisa andar de forma mais coerente, congruente e próximo possível com a nossa prática. Com certeza. Não adianta só falar, né? Não. Como você trouxe. Não. Não é só o discurso, né? É Não, ação, não é e só o movimento discurso. também. Muito bem. Exatamente. E, ao movimento. mesmo tempo, a análise, né? Eu acho que você também deve trazer muito essa questão da análise, né? Sim. Então, assim, você ter estratégica também tem que ter análise, né? Tem. De como tá tudo isso. Muito bacana. Fala um pouco sobre... Eu soube também que você faz análise comportamental, já que eu falei de análise. Análise comportamental. Eu também sou analista comportamental. Nanda também, né? Nanda também, sou Nós master também. Nós coach. os três aqui, É. analista comportamental, é muito bom, eu adoro, porque, de Sim. fato, a gente consegue ter uma leitura
das pessoas e elas mesmas também, Sim, né? sim. Então, de como ela se comporta, quais são, vamos dizer assim, os sabotadores possíveis que estão Aham. ali, ou as forças também, tudo isso a gente Sim, consegue sim, fazer sim, na sim. análise, né? E eu soube que seu trabalho é diferenciado, já me contaram aí que eu quero saber exatamente o quê. Então, eu fui fazer, eu fiz 2 formações de análise de perfil comportamental, não para trabalhar com análise de perfil comportamental. É porque eu já Você tinha... foi de RH, não é isso? De gestão e RH? Fiz gestão de RH, também, porque assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, e desde muito cedo em liderança. Que nem eu também. Então, eu fui fazer faculdade de administração, eu já estava em liderança. Eu fui fazer faculdade com quantos anos, Patrícia? Eu já tinha os 3 filhos. Eu fui fazer faculdade para poder entregar autoridade ao que eu já fazia. Eu fiz análise de perfil comportamental para poder validar as leituras que eu já fazia, para ninguém poder me dizer baseado em que você está falando isso. Sim. Eu fui fazer PNL porque eu Eu já também fiz tinha PNL. habilidade de ler as pessoas. Então, eu fui fazendo os meus processos pela necessidade de certificar que eu posso, sim, fazer o que eu já estou fazendo. Então, foi ao contrário. Eu não Sim. fiz para depois desenvolver. Eu já desenvolvi e fui validar. Então, em cima do perfil comportamental, o que é que eu fazia quando eu tinha equipe comercial na época de representação dos colchões? Eu já lia o cliente e acionava algum representante para ir atender que tinha maior potencial de fechamento com aquele cliente, com aquele perfil ali da match. Então, vou mandar fulano, vou mandar Beltrano e tal. Eu já fazia isso. Eu vim perceber que esse meu modo de operação, que é um modo de operação, para mim, orgânico, é meu, eu sempre fui assim, eu vim perceber que eu podia ensinar isso. Que era treinável. E isso, para mim, ficou claro enquanto habilidade de treinamento quando eu passei a entender a arquitetura do comportamento humano por conta da neurociência a partir da formação em ciência da felicidade. Felicidade abre uma clarabóia em qualquer floresta fechada. É um facho, o entendimento do que a ciência da felicidade pode lhe proporcionar enquanto pessoa e transbordar no ecossistema, me trouxe um poder. Eu não gosto muito dessa palavra, mas me trouxe um poder de entendimento, de percepção, de construção e de costura em relação à metodologia, que virou um manual de 100 folhas. Que bacana. E para livro desse tamanho é o dobro. Você está para lançar um livro, é isso? Eu tenho alguns. Eu sou coautora de 3 livros de felicidade. O terceiro que a gente lançou agora, eu trouxe, ficou no carro. Do livro de Nanda, de contos. Muito bom. De uma outra amiga minha. Contos é muito bom, conecta bem, viu? Eu escrevo muito. Eu vi no outro dia, eu participei de um treinamento rápido. E eu gostei muito de trazer o conto, né? Principalmente mulheres, conecta muito bem. Conecta. Porque Histórias, é através da história, né? A gente trouxe isso hoje, principalmente. A história, ela conecta. Isso. E quando você traz o conto, as pessoas meio que, eu acho que tem uma facilidade para entender, né? Se tocam também, né? Porque a neurociência faz isso, né? Ela fala, né? Sobre exatamente essa questão do cérebro e sentimento. Jesus fazia isso, né? Não trazendo vínculo religioso, mas se você for exatamente. pegar o contexto da Bíblia, realidade, PNL é o que Jesus fazia. É a pessoa que hoje, né, se traz de uma outra forma, mas o que é que Jesus fazia? Ele contava histórias através de metáforas. Exatamente. E você vê como as pessoas que têm esse dom de contar histórias, né? Seja através de metáfora ou não, ou contar a sua própria história de alguém. Tem pessoas que têm um dom realmente muito grande. Envolve. E tocam realmente mais pessoas. Exatamente. Então, em cima desse entendimento, surgiu ficou oficial a metodologia. Eu fazia mentoria individual, depois eu parei de fazer mentoria individual e entendo a riqueza do grupo, né, da troca e tal, mas precisam ser grupos menores. Pequenos, com certeza. A gente começo por neurociência, ciência da felicidade, entro em perfis comportamentais, passeio por técnicas de persuasão, método de comunicação socrático. Olha, muito bom. É uma profundidade interessante. É uma profundidade interessante e eu vou transitando o tempo todo, costurando as propostas a cada perfil.
o perfil X reage aqui assim, é melhor que você pergunte assim, Sim. o momento certo de interagir Não, assim. e sua equipe, ela precisa entender os perfis Precisa também, entender, né? precisa Porque, entender. de fato, se ela não sabe ler, né, quem ela está lidando, ela não vai Não conseguir sabe. fazer essa visão. Não dá para você, como líder, ficar só conduzindo, Não. né? E você tem formas de... Você não precisa fazer um disque Sim. na pessoa para saber qual é o perfil da pessoa. É. Claro que você precisa do disque Agora, para poder quem busca ver mais as essa sua estatísticas. mentoria? São as pessoas mais que estão buscando para usar como ferramentas de trabalho, ou pessoal? Como é que é? Líderes e profissionais liberais. Tanto da área de saúde quanto da área de direito. Mas líderes, especificamente, líderes e profissionais liberais. Líderes não necessariamente comerciais. Na verdade, é ao contrário. Líderes que lidam, pessoas que lidam com pessoas. Sim. Para poder desenvolver a habilidade de florescer as suas equipes a partir das negociações. Ótimo. Por quê? E isso Porque melhora as muito a pessoas estão comunicação armadas, né? também Não, entre total. elas, né? Porque as Porque ela pessoas estão sabe armadas, como né? usar, né? Cada um tem reage de um jeito. Porque as pessoas não estão armadas. Com certeza. Todos nós estamos, de certa forma, Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. E eu brinco dizendo, Nanda já me viu dizendo isso, que se tem alguém que abre a boca para dizer que não tem nenhuma questão, é muito distraído. Só não percebeu. Aí que planeta. Pois Só é. não percebeu. Né? Pois Nanda, e você, fala um pouco também, que eu sei que vai ter agora um congresso, um workshop, não sei exatamente. Uma imersão, Uma imersão, né? Sobre só com mulheres, é isso? Isso, é a terceira edição da imersão Mulheres com Propósito, que é no dia 18 de outubro agora, 18 de outubro. Maravilha, dá tempo ainda, hein, Dá, gente? sim, dá tempo. Recomendo fortemente, hein? Só isso. É um movimento, né? Falando do Sim. movimento que inspira e transforma, faz parte de todo esse meu movimento com mulheres, porque nós temos a editora, né? Nossos livros, alguns deles já são best-seller na Amazon, então, assim, é um movimento Muito grande mesmo, de abundância, como eu já falei aqui. Mas eu procuro não só lançar uma coautora e acabou, esqueceu o livro, passa para outro e o que está atrás, não. Sim. Para você ter uma ideia, eu trago coautoras que são escritoras, ela sabe disso, de livros da primeira edição de 2020 para palestrar no que evento, legal. ou seja, 5 anos depois, né? Então, assim, eu tenho essa conexão com todas elas até hoje, eu promovo esses encontros também entre elas, né? Então, a imersão é uma forma de fomentar esse movimento, de fomentar a questão de dar voz às mulheres através das palestras, do networking, do próprio encontro em si. Então, é um dia todo juntas, das 9 às 18, vai ser no auditório da base, né? Onde vão ser palestras sobre vários conteúdos do universo feminino, empreendedorismo, autoconhecimento. Eu trago a visão sistêmica para a imersão, né? Como a gente falou que aqui. Legal. Então, eu super recomendo. Quem quiser se inscrever, é só ir lá. Já posso falar? Pode, por favor. É só acessar o Instagram da Imersão, @Imersão Mulheres com Propósito. Clica no link da bio, já cai no grupo do WhatsApp e já se inscreve. Gente, vale a pena, viu? E realmente, assim, quando a gente acaba frequentando, né? Mesmo a gente como também, vamos dizer assim, treinadora, né? Que eu também sou treinadora. É interessante, eu não deixo de ir, sabe? Porque o conhecimento, ele precisa ser sempre ativado. Claro que você precisa usar esse conhecimento e colocar, né, na ação, né, na ativação. Não adianta só buscar conhecimento. Eu preciso buscar e trazer na minha vida, né? Algumas coisas vão ser mais, outras menos, mas eu tenho que também ter atitude. Mas a gente precisa também estar buscando, né, esses conhecimentos, porque ele vai, em alguma hora, tem coisas, por exemplo, que a gente aprende lá atrás, só vai cair a ficha agora. Sabe como é que é aquela coisa assim que não tá no momento certo? Então, quando você vai para vai para outro, você ouve outras pessoas. Tem pessoas que têm um tempo diferente de aprendizado. Sim. O processo da própria vida, às vezes, é diferente de cada uma aqui. Com certeza eu passei por processos de ressignificação, de ver uma história com outro olhar, num tempo diferente que talvez outra pessoa tenha passado. Né? E tá tudo bem isso também. Sim, a gente não precisa cobrar essa agilidade. A gente precisa cobrar, sim, a verdade. Né? Esse processo, ele está indo como? Né? Como é que eu estou me comportando? Como é que está reagindo? Qual o resultado está vindo disso? E pronto, qual é a consciência a partir de agora? Né? Que aí eu vou seguir a minha vida muito transformada, muito diferente, né, de quando eu comecei. E o conhecimento, ele ajuda a gente chegar
exatamente a partir desse ponto. Tanto o autoconhecimento, de você olhar para você, quanto o conhecimento que vem de fora também, o conhecimento É que o vem de primeiro fora. ponto, né, de tudo, para despertar a sua consciência. Com certeza. Aí você vive despertar e tudo flui. E a neurociência? Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem essa parte do conhecimento, como é que ela é aplicada na nossa vida, né? Como é que ela acontece, esse entendimento? Porque a neurociência, ela traz a questão da captação, né? Que o sistema nervoso traz, a informação nova. Ela faz uma ativação, que é a motivação do corpo a agir, né? A emoção também e você vai para ação. Mas muitas vezes, a mudança dessa pessoa, ela vai exatamente... Eu sempre falo isso, é a repetição que vai fazer ela mudar, né? E não um aprendizado apenas. Não adianta vocês ouvirem esse podcast uma vez só, se inspirarem e parou por aí. Tem que ver mais de uma vez e pôr em prática, né? Isso. Fala isso aí, por favor, Paty. Sim. A neurociência nos entrega informação, régua e compasso, de entendimento de como é que a gente funciona. Eu brinco assim muito questionando se é verdade essa história de livre-arbítrio. Porque, vamos pensar aqui. Eu sou uma mulher de muita fé, ok? Mas vamos pensar no livre-arbítrio na perspectiva da neurociência. Sim. Quando você escolhe alguma coisa hoje, você está escolhendo a partir de hoje ou com base nas suas experiências anteriores? Com certeza. Nas suas dores, nas suas experiências, nas suas crenças, nos seus medos, no seu repertório, na sua jornada e na sua construção. Infelizmente, vivemos mais o passado do que o que a gente Exatamente. realmente é. Então, o que acontece com esse livre-arbítrio na perspectiva da neurociência? Todas as nossas escolhas, a palavra é pesada, mas é essa, todas as nossas escolhas são colonizadas por nossas experiências, por nossos medos, por nosso repertório, pela nossa jornada. Colonizadas. Se são assim, como é que é a livre-arbítrio? Eu estou escolhendo porque ninguém manda em mim, a não ser a sua amígdala cerebral. Exatamente. A não ser o seu sistema límbico. A não ser só isso. E a gente precisa, isso veio muito, vou falar, vocês vão saber nos próximos dias, porque a gente vai lançar nos próximos dias. Isso norteou muito o entendimento de um movimento que a gente vai lançar nos próximos dias, que chama Salvador Mais Feliz. Bacana. A gente vai, eu e Jussara Prado, da Inova Collab. Sim, adoro Jussara. Eu tem treinamento, palestrei com ela, uma querida. Então, eu e Ju somos sócias no Collab. É o primeiro hub de propósito do mundo, reconhecido e registrado. E nós vamos lançar nos próximos dias, a gente vai ter um fórum de felicidade no dia 27 de novembro, que é o dia inteiro, está vindo palestrantes de fora do Brasil, de outros estados, enfim. Felicidade, o novo Código das Organizações Saudáveis. Sim. Ponto. Mas vamos entender de forma macro. O fórum é o lançamento de uma tríade. O que é essa tríade? Na sequência do fórum, a gente vai ter outros 2 movimentos, que são um hackathon e uma ciranda para escolas e para organizações, durante o ano de 2026. O fórum vai acontecer 27 de novembro. Qual é o entendimento disso? Salvador Mais Feliz, uma felicidade para todo mundo não vai acontecer, não, mas para o maior número de pessoas a partir da voz, da visibilidade e do trabalho. Aí, conversando com uma grande organização daqui, que é apoiadora do projeto, numa reunião essa semana, ela ficou fascinada com a proposta do fórum e das cirandas, mas fez assim, como é que a gente muda a cabeça do jovem, que a gente fala, não vá por esse caminho, que está errado, porque está assim, porque está assado. A gente só muda trabalhando com base na neurociência, não querendo explicar que está errado. Não vai acontecer. Todos nós fomos adolescentes. Se hoje, na vida adulta e cheio de consciência, nós somos donos absolutos da razão, somos um poço de verdades absolutas, porque eu não conheço ninguém que tem mais razão do que eu. Você não conhece ninguém que tem mais razão que você, nem você. Nós somos muito cheios de razão. Agora, você imagine um jovem. Imagine um adolescente. Um adolescente. Minha amiga. Eu sei o que é isso. Eu tive 3 adolescentes ao mesmo tempo. Eu estou nessa fase, viu? O poço da razão está lá em casa. Então, eu tive 3 adolescentes ao mesmo tempo. Porque a diferença de idade ao mesmo tempo. Eu não tenho psicologia. Foi terapêutico. Eu posso dizer assim. Não, a gente sobrevive, não sem sequela. Tem que pegar pra alguém cuidar, não tem psicologia, gente. 3 adolescentes. A gente sobrevive, não sem sequela. Mas sobrevive, tudo sequelado. Tanto eu quanto eles. Tem um que hoje tem 37 anos, o outro tem 35 e a caçula tem 33. Então foi tudo junto. Tudo. Enlouquecedor.
Mas faz parte, né? Mas um maravilhoso. Pouco de loucura para pouco temperar, de loucura, né? A vida é isso aí. Mas a neurociência é que nos dá a possibilidade de acessar essas cabeças, que é o objetivo prioritário deste movimento de Salvador Mais Feliz, tentando Mas o foco entender... é mais jovem ou é aberto para qualquer público? Olha só, a gente trabalha em duas frentes. As organizações e os jovens que estarão nas organizações amanhã. Sim, com certeza. Então, a gente cuida da base, tratando quem já está empipinado. Tem uma história que conversa com o que você falou um pouco mais cedo, sobre a gente não perceber, porque está no automático, os movimentos das pessoas. Em 2022, um atleta profissional em uma competição de salto ornamental na Hungria, ela saltou e foi muito aplaudida. Anitta, uma norte-americana, ela foi muito aplaudida, foi um salto belíssimo. Enquanto ela era aplaudida, ela caiu na água e mergulhou desmaiada. E ela foi afundando. E enquanto as pessoas aplaudiam, os jurados davam nota e a performance dela estava sendo reconhecida. A treinadora dela percebeu que tinha uma coisa errada e se jogou. De celular, de roupa, de relógio, de tudo, se jogou e trouxe ela de volta. E esse movimento foi que salvou ela e evitou um desfecho trágico. Trago isso para a vida e para as organizações. Em quantos momentos a gente está aplaudindo a performance, o resultado, o desempenho, desconhecendo, negligenciando ou no automático, nem se permitindo enxergar as dores que estão atrás daqueles números, daquela performance, daqueles resultados. Olha, muito bom, Patrícia. É exatamente bom, isso. Eu também fui líder de equipes e isso é uma realidade que acontece. Isso. Então, o que está por trás, né, daquela figura que está ali, que você está vendo apenas o resultado? Apenas o resultado. Os números, mas tem um ser humano. Exatamente. Né? E por isso que tem um movimento tão grande, né, nas organizações hoje de humanizar, né, os líderes principalmente, né? Porque não todos os líderes têm esse olhar. Há poucos Exatamente. anos, há 2 anos atrás, a gente começou um movimento mundial de lideranças pedindo demissão. CEOs de grandes organizações multinacionais pedindo demissão. Não queriam mais essa pressão, essa vida e esse adoecimento. E isso aconteceu muito em cima da consciência da finitude que a pandemia nos deu. Sim. Nos trouxe de bônus e de brinde essa consciência, vamos dizer assim. Então, é por isso que a gente vai ter, a partir de maio, a NR1 multando as empresas e por conta dos riscos psicossociais. Sim, sim. Então, assim, você cuida da base para não chegar nesse adoecimento. E, para quem já está nesse adoecimento, você viabiliza, pavimenta outros caminhos, né? Porque as lideranças não estão adoecidas necessariamente porque são ruins. Só não sabem o caminho. É verdade. Aí a gente entra novamente na neurociência, na ciência da felicidade. É muito longo, né? É muito longo. Então, o projeto, o Fórum Felicidade, o novo Código das Organizações Saudáveis e o movimento é o projeto Salvador Mais Feliz, que a gente vai lançar nos próximos dias. Pô, bacana. Show. Bem, assim, necessário esse movimento Sim. de vocês, viu? Sim. Meninas, está uma delícia esse bate-papo. Por mim, vai continuar mais. Mas estamos chegando ao nosso tempo, assim. Uhum. Eu quero que vocês tragam, né, cada uma aqui, uma mensagem para quem está em casa, está nos ouvindo, que com certeza não são mulheres, tá? Claro que hoje a gente falou um pouco mais, assim, né? Sim. Você, Nanda, mais que trabalha com as mulheres, mas aqui é vidas, né? Independente Sim. de ser homem, mulher, Sim. criança, né? Então, assim, traga uma mensagem, por favor, para o nosso público que está lá vendo a gente. Pronto. A mensagem que eu quero trazer para você que nos ouve, que nos assiste, homem, mulher, criança, é simples, mas o óbvio precisa ser dito, né? Acredite em você. Acredite em você, acredite na sua história, acredite em tudo que você já construiu e já superou até aqui. Não fique olhando para aquilo que você ainda não construiu. Olhe para aquilo que você já construiu, já superou e deu certo, e se inspire primeiramente em você. E depois você se inspire em outras pessoas. Então, seja você o seu primeiro e grande amor. E aí, consequentemente, você vai conseguir colaborar de alguma forma na vida de outras pessoas. Acredite em você. Você não está aqui por acaso.
Perfeito. Muito bom. Perfeito. Patrícia, e você? Traz aí uma mensagem para esse público que está do Vida e Equilíbrio, que está te assistindo. Fala muito com isso que Nanda disse, e eu tenho dito direto que a gente não pode perder de vista o treino. Que treino? O treino de quem a gente quer ser. Isso. A gente precisa treinar todo dia quem a gente quer ser. E quando você chegar lá, já sou quem eu quero ser, continue treinando para não perder o condicionamento. Porque senão você volta. Tipo assim, não para nunca, Não né? para. Treine quem você quer ser todo santo dia. Essa é uma escolha estratégica que perpassa pelo entendimento do que a sua cabeça pode fazer por você. Nós somos os nossos maiores sabotadores, mas somos também os nossos maiores alavancadores. Exatamente. Desde que a gente tenha essa consciência e essa clareza. Treine quem você quer ser, porque treinando quem você quer ser, você acaba transbordando e entregando ao entorno. A vida pede da gente coragem, né? E, de volta, ela nos entrega pessoas e oportunidades. Então, basicamente isso. Felicidade é escolha e treino. Maravilhoso, ó. Muito bom esse bate-papo. Convidar vocês aí pro futuro, a gente está aqui de novo nessa roda de conversa. Quando estiver lá o evento, me avisa. Você também, Nanda, vai ser agora, dia 18, só reforçando, isso, né? 18 de outubro. O link, vocês deram o Instagram de vocês? Não, né? Não, então, por favor, não. deixa aí o Instagram também. O meu Instagram é profissional, @FernandaGroba, GROB de bola A, Groba. Pronto. Então, o meu é Paty, PATY, SP Valente. Ai, muito obrigada, então. Estou muito feliz aqui com vocês. Muito tá? obrigada. Adorei. Mulheres Obrigada. incríveis Adorei que o momento. inspiram, que tocam vidas. Isso é um propósito Muito do programa, é trazer essa fala, sabe, que é uma fala gostosa, leve, né, e motivadora, né? Porque foi isso que a gente fez, né? Foi um bate-papo, na verdade. Exatamente. E com certeza deve ter tocado alguém em casa, espero que sim, né? Então, certeza. Gratidão de novo, meninas. Quero você na próxima edição, contando a sua história com a gente, hein, Andréa? Olha, quero tem uma história pra contar. Acho mandatório. Atrás dessa carinha aqui forte tem muita história, imagino. muita superação. Porque Mas a gente tem. tem isso, né? Às vezes a gente olha o outro e julga. Aquela pessoa é forte, não passou por nada disso, não. Então, atrás, assim, de uma mulher ou de um ser humano, forte ou não, tem uma história. Sim. Né? E é isso que eu quero finalizar aqui o podcast hoje, gente. Toda história, ela é importante. E atrás de cada história tem um ensinamento que transborda. Tem um ensinamento que pode, assim, inspirar pessoas. Então, hoje eu trouxe aqui essas duas mulheres incríveis para falar desse movimento que transforma a pessoa, que inspira pessoas. E você, com a sua história, com certeza, você deve inspirar aí outras pessoas que você nem se dá conta que você inspira. Então, abra a sua voz, comunique, se posicione e seja protagonista da sua história, porque ela tem valor. E eu fico por aqui, quero deixar um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Dá um link agora ali, um like e compartilha com outras pessoas que precisam ver esse podcast. Um grande beijo, gente. Até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.